Bom dia, terça-feira, dia 26 de novembro. Hoje tem dois movimentos marcantes no céu que vão acontecer exatamente à noite. Então a gente vai ter a influência se ampliando durante toda a manhã e tarde, né? Bom, com a Lua transitando no signo de Libra, ontem o último aspecto da Lua foi o sextil com Marte, às 19h18, ali no início da noite. Depois a gente teve Mercúrio iniciando, né, virando a direção para o movimento retrógrado. Mas enquanto a Lua transita ainda no signo de Libra, ela vai chegar hoje a um aspecto de trígono com Júpiter. Júpiter em Gêmeos, Lua em Libra, uma configuração que vai levando levemente um clima mais próspero para toda terça-feira. Os assuntos de Júpiter ficam muito beneficiados durante esse momento, principalmente porque tanto Libra representa equilíbrio, justiça, como Júpiter também, né? Então a gente tem uma terça-feira voltada para essa questão de encontro do equilíbrio, encontro da justiça, né? Por isso os assuntos jurídicos de qualquer natureza podem ser interessantes se você tiver que assinar um contrato, por exemplo, de qualquer natureza, né? Pode ser interessante. Assuntos ligados ao conhecimento e principalmente conhecimentos mais elevados, nada muito de conhecimento básico, né? Conhecimentos ligados a universidades ou do campo espiritual, do autoconhecimento, filosófico, assuntos mais elevados, né? Também ficam muito fáceis durante esse momento. Viagens também, a gente tem um clima mais esperançoso e o ritmo do dia é bem interessante. Como Libra é cardinal, tem um trígono do ar, Júpiter está em Gêmeos, a gente tem uma configuração em que o calor vai trazendo mais movimento para terça-feira. Apesar de não ser um dia apressado, as coisas se desenrolam sem complicação. Então, essa terça é próspera, tá, gente? Inclusive para os assuntos ligados à questão financeira, né? Bom, hoje a Lua tem aspecto com os dois benéficos, né? E Júpiter exatamente não é um planeta vinculado a amor e romance, mas ele é um grande benéfico. Então, qualquer assunto que se inicia com uma influência boa de Júpiter tende a prosperar, né? Tende a fluir de maneira agradável. Esse momento perfeito do trígono entre Lua e Júpiter vai ser às 20 horas e 27 minutos no horário de Brasília. E depois, logo depois, a Lua chega a uma quadratura a Vênus, 21 horas e 6 minutos no horário de Brasília. E, gente, assim, não é uma configuração exatamente mal-humorada, não é um tema de Vênus, e inclusive a Lua está no domicílio de Vênus, né? Agora, o que a gente precisa manter a atenção é não exagerar muito na rispidez, assim, para o atendimento da satisfação. Vênus está transitando no signo de Capricórnio, que é um signo seco, né? E essa secura, ela vai criando um campo que pode ser experimentado com mais praticidade, mas deve ser evitado no sentido de rispidez, né? Bom, a quadratura é um aspecto desafiador, mas a gente tem Vênus enxergando o domicílio diurno dela, que é o signo de Libra. E assim, vai ficar mais ou menos, porque a Lua tem detrimento ali onde Vênus está, que é o signo de Capricórnio. Então, para os assuntos ligados à beleza, estética, ao mundo feminino, por exemplo, né? Quando eu falo da estética, não é estética só no sentido de corpo, mas a estética das coisas, a harmonia, ela fica um pouquinho ríspida, então pode ser difícil a gente encontrar a satisfação, como também para o mundo feminino acaba não sendo uma das influências muito legais, né? Então, notícias, enfim, essas polêmicas que se giram em torno de figuras femininas ou assuntos ligados ao mundo feminino mesmo, né? Ficam um pouquinho mais presentes. Apesar de não ser uma característica assim agitada, né, que gera muito barulho, a secura acaba tirando um pouco do brilho natural. Bom, e aí Vênus também representa tudo que atende à satisfação, inclusive com o campo das finanças, né, aquilo que a gente compra para se satisfazer. Então, tenha atenção aí, não é uma influência que vai incentivar o risco, não é isso, é o contrário. Às vezes a gente elabora demais a ideia aí da satisfação e acaba deixando de se satisfazer para cumprir, né, com os estabelecimentos aí das coisas cotidianas, né? Bom, enquanto a Lua está em Libra, ela vai ter ainda um aspecto que vai ser com Mercúrio amanhã, bem no início da manhã, às 6h14, e o Mercúrio não tá rápido, né, ele tá bem lento, mas é um aspecto leve, 60 graus, que não causa problemas, mas pode movimentar um pouco em torno de notícias, pode movimentar também o ritmo cotidiano, ficar um pouquinho perdido ali. O Mercúrio tá lento e está no detrimento, né? Então, esse aspecto, mesmo que seja favorável, ele tá com o impulso do calor, que pode deixar aí com um movimento um pouco mais inesperado, né? Agora, antes desse sextil entre Lua e Mercúrio, a gente vai ter o Sol em trígono com Marte às 5h06, que é uma das influências dessa semana, é a mais direta ao alvo, gente, a mais direta.
Sol em Sagitário e Marte está em Leão. Então, o trígono já é um aspecto de facilidade. E o Sol em Sagitário acaba enxergando o domicílio dele, que é o Leão, né, nesse trígono. Por isso, essa influência ela é bem aguda, direto no alvo. E como o Sol não se movimenta assim tão rápido, a gente já vai perceber durante a noite dessa terça essa influência. Porque o momento perfeito do trígono é às 5 e 6 da quarta-feira, né, na madrugada. Então a gente já vai começar sentindo mais fortemente durante a tarde e a noite de hoje. E para atingimento de objetivos é bem pontual. Só que isso vai acontecer, a gente vai ter essa influência aumentando ao mesmo tempo em que a Lua está chegando à quadratura com Vênus, tá? Por isso que aquele jogo que eu falei para vocês de secura no atendimento de satisfação tem que ser alguma coisa bem tratada, né? Não pode ser muito ríspido assim. Muito econômica, sabe aquela coisa que a gente deixa de atender a nossa satisfação porque tem que fazer alguma coisa, outra. Não é que tem que arriscar, né, gente, perder a cabeça, mas evitar a rispidez, evitar o controle excessivo, tá? E aí, na madrugada, a gente tem esse trígono do Sol com Marte que é super agudo, né, que pode ser muito interessante para atender objetivos bem delimitados aí que você já tenha, tá bom? Bom, gente, amanhã eu volto pra gente conversar um pouquinho mais aí sobre a quarta-feira, então aproveitem a terça que tá com um clima bem legal, e é isso, tá? Então, até amanhã, até mais.